Olá, eu sou Marielle Benatti, fonoaudióloga, pedagoga e psicopedagoga. E eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas ideias do Vygotsky sobre a instrução da criança na idade pré-escolar. O que eu vou compartilhar com vocês sobre esse assunto está em um relatório que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, que foi publicado em maio deste ano na revista Consenso. E esse relatório, o Vygotsky vai apontar algumas considerações a respeito dessa instrução para criança em idade pré-escolar. A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é a questão dessa idade que ele considera da idade do pré-escolar. O Vygotsky vai dizer que a criança entra a partir dos 3 anos nessa idade pré-escolar. E por que ele usa essa idade como referência? Porque nos estudos que ele fez, ele observou que até os 3 anos a criança ela vai num processo de desenvolvimento das funções cognitivas como se ela estivesse num bloco. Então, todas as funções, aí a gente coloca atenção, memória, a construção do pensamento, ela não tem uma consciência para cada uma dessas funções. Essa consciência, ela é um bloco inteiro. Então, ela vai se desenvolvendo até os 3 anos, sem nenhuma dessas funções ficar como prioritária. Quando a criança atinge os 3 anos, as funções, elas começam a se diferenciar. É nesse momento que nós temos um processo em que uma delas se torna prioritária e as demais ficam submetidas a ela num processo guarda-chuva. Então, a partir dos 3 anos, essa criança, de acordo com essa teoria do Vygotsky, com esse relatório que ele vai fazer, ela está pronta para receber as instruções, né? Então, ela já pode estar na escola recebendo as instruções que vão ser importantes depois para ela num processo de alfabetização e de letramento. E o que ele vai falar que é muito importante, que eu acho que é o que eu quero mais compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, que ele coloca um período ótimo de priorização. Então, o que isso quer dizer? Eu já tinha comentado num outro vídeo aqui no canal sobre a janela de desenvolvimento de fala. O Vygotsky também vai falar que há um período ótimo para que o desenvolvimento das funções dessa criança ocorra. Então, ele coloca no texto que ao mesmo tempo que se você fizer uma estimulação muito precoce é ruim, se você perder o tempo e fizer uma estimulação muito tardia, também vai prejudicar o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, se eu penso, por exemplo, numa função de memória, que eu quero estimular e fazer com que essa memória ela se desenvolva num processo assertivo e eficaz, eu tenho que fazer isso no período ótimo para esse desenvolvimento, que é nessa fase também de idade pré-escolar. Esse texto, uma das coisas que ele traz e que eu acho que é importante pontuar é isso, que a gente não pode perder dentro desse processo de desenvolvimento da criança aquilo que vai garantir um ótimo desempenho dela e nessas funções cognitivas. E ele vai colocar também a importância do professor entender esse processo que a criança tem. Então, por exemplo, até os 3 anos, ele coloca também que a criança ela vai aprender aquilo que ela quer. Então, aquilo que lhe motiva, aquilo que te dá interesse, ela vai aprender. E ela vai estar motivada para aprender. Quando a criança entra na idade escolar, que para o Vygotsky é em torno dos 6 anos, nessa fase ela está pronta para aprender o que o professor quer. Então, ele pode criar estratégias que ela vai estar pronta para aprender o que ele demandar de conteúdo, de funções, aquilo que ele quiser desenvolver nela. Agora, nesse meio termo, que é o que ele chama da idade pré-escolar, qual que é a sacada que o professor tem que ter? Ele vai ter que criar estratégias para que ela queira aprender o que ele quer. Então, esse processo é muito interessante. Como pensar nessas estratégias que podem fazer com que essa criança queira aprender o que eu quero ensinar, né? Em questão de habilidades.
Lembrando que ele vai falar nos jardins de infância, o que para nós é a nossa educação infantil. Então, nesse processo de educação infantil, nós não alfabetizamos, né? Esse processo de alfabetização e letramento, ele vai ocorrer e começar a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Mas na educação infantil, nós temos muitas habilidades que têm fundo cognitivo nelas também, e essas habilidades elas vão ser importantes depois nesse processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita. Por exemplo, dentro dessas habilidades, nós temos a noção de lateralidade, a temporalidade, a causalidade, que foram muito bem estudadas pelo Piaget. Então, é importante a gente ter esse conhecimento desse processo de desenvolvimento da inteligência, da cognição da criança, que é uma grande contribuição do Vygotsky. Eu não vejo entender a linguagem sem o Vygotsky. Eu concordo que o Piaget teve excelentes contribuições para entender esse processo, para entender os estágios. É ele que vai estudar com primazia as operações mentais das crianças, mas a grande contribuição do Vygotsky é entender em como a mediação, que é feita tanto por nós terapeutas quanto pelo professor, como que essa mediação ela é importante e qual o impacto dela nesse processo de desenvolvimento da criança. Então, fica aí uma dica para vocês, se de repente vocês tiverem interesse de estudar um pouquinho mais. Eu tenho um curso aqui na plataforma que fala sobre o Vygotsky e o desenvolvimento da linguagem. Acessa lá para conhecer um pouquinho mais. E logo, logo teremos mais conteúdos sobre a teoria do Vygotsky aqui na plataforma, ok? Quis apenas dar uma pincelada, instigar vocês a ter vontade de estudar um pouquinho mais sobre o Vygotsky. Um abraço e até mais.